Oi, meu povo lindo, delícia, né? E eu já vou começar com uma história que eu prometi contar, né? Que foi a minha expulsão da igreja, né? Eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo, tá bom? Ah, por quê? Porque aqui não é a questão, não é questionar a igreja, é questionar o que é dogmático, tá? É questionar aquilo que é discutível. Lembrando, como boa pesquisadora, né? A ciência vem da observação, tá? Então, é aquilo que nos impõe, né, ou é imposto ao outro, né? E o fato é, eu ajudava na igreja e eu adorava. Eu tinha uma determinada época que eu brincava que eu era prostituída na fé, né? Por que essa história, essa palavra, eu sei que é pesada, né? Em qual sentido? Eu nasci numa família católica, tá? Então, originalmente católica. Eu lembro da minha avó Dalva, né, ali no terço, com São José dela, né? Então, eu nasci originalmente numa família católica, fui batizada, fui crismada, né? Não casei na igreja, né? É, os meus filhos, né? O Luiz Antônio foi batizado na igreja católica e no candomblé. A Yara não foi batizada em um rito religioso, né? Por causa desse processo mesmo aí de transformação, né? Esse processo, o meu processo, tá? Que eu tô compartilhando com vocês, né? Libertando as minhas amarras, né? E divinamente guiada para poder fazer isso. E eu nascida em Belo Horizonte, mas minha família toda de Pedro Leopoldo, e Pedro Leopoldo é a cidade de Chico Xavier, né? É a cidade com a maior concentração de centro espírita por habitante, né? Então já tinha aquela coisa de ir à igreja, né? Católica, ia para a missa, mas também ia para o centro tomar um passe, né? E tá tudo certo, tá? Fazendo bem, mas eu tinha essa busca, tá? Essa busca por algo mais, algo maior que eu, né? Esse propósito. E se teve uma coisa que eu aprendi na minha vida foi servir, né? Foi servir. Eu vou contar um pouco dessa história do servir, mas eu vou voltar aqui à questão do porquê que eu fui expulsa, eu não saí da igreja, tá? Então, tinha determinadas partes da igreja católica que eu amava, tinha determinadas coisas do centro kardecista que eu amava, no candomblé tinha determinadas coisas que eu também amava, né? Então era aquele pedacinho e aquilo que me incomodava, eu me afastava, porque eu ia pesquisar e eu não achava uma comprovação para aquilo, né? A parte da adoração da igreja evangélica, então, era aquilo que me tocava muito, né? Assim como eu gostava também do tambor no candomblé, né? Mas na igreja evangélica eu tinha uma facilidade, né, de poder ajudar no sentido de, olha, toda a parte de organização, toda a parte de construção de processo, né? Eu trabalho com isso. Toda a parte de formação dos grupos, organização do trabalho, eu era muito demandada naquilo e eu adorava fazer aquilo, né? A organização das pautas das pessoas, existe uma hierarquia, né? Enquanto organização, tá, gente? Entendendo que a igreja em si, né? Não é diferente. Se a gente for falar, é só para não ter, é uma instituição filantrópica para não ter, a questão de não ter lucro, tá? Mas tem muito dinheiro envolvido. Também não tem, eu não sou hipócrita de dizer, quem não tem dinheiro não consegue ajudar, né? Você precisa até de dinheiro para poder ajudar, né? Essa máquina funcionar, tá?
E não é isso, não tô defendendo ou condenando, não, mas existe uma organização, tá? Assim como numa empresa existe o dono, o CEO, o diretor, né? A alta gestão, a média gestão, a operação, dentro da igreja não é diferente, né? E eu era muito utilizada naquilo porque as coisas precisavam funcionar, né? Então tinha uma operação produtiva dentro daquela organização religiosa, tá? E eu era plenamente utilizada e nada me incomodava aquilo. Eu entendi que era o meu servir e fazia com muita felicidade, né? E aí eu comecei a cursar, né? A igreja também tinha a faculdade, né? Eu comecei a fazer as disciplinas isoladas, eu já era graduada, então eu não precisava fazer outro vestibular para poder estudar, e começaram a fazer a formação interna, né, para formação dos pastores novos, dos ministros, né, e das diferentes funções, e engraçado que eu também ajudava naquilo, tá? Porque tinham as pautas, né? Então, olha, tinha que ser alinhado com o público, e eu não percebia que ali tinha alguma coisa de errado, mas eu realmente utilizando os meus conhecimentos para aquilo, tá? E eu fui participar da escola de formação de líderes, né? E até um certo ponto foi maravilhoso, né? Então, enquanto eu trazia, então, olha, a pauta do dia era o que tinha que estudar, a gente tinha que estudar a Bíblia, não era outra coisa, né? Então, eu tinha 12 Bíblias diferentes, lembrando que a palavra, para mim, sempre teve um significado muito forte, né? A palavra tem energia, ela é carregada de energia, né? Ela é carregada de significado, e significado muda de pessoa para pessoa, tá? Eu tenho algumas práticas que eu faço isso dentro das empresas para mostrar como é que uma mesma palavra, como é que buraco para mim pode ter um significado e buraco para você pode ter outro significado completamente diferente, né? Então, buraco para determinadas pessoas, quando ela pensa em buraco, ela paralisa, mesmo que o buraco não seja real. Buraco para mim eu me jogo, né? Então, tem significados diferentes. Então, com as pautas, eu procurava os diferentes versículos, eu ia na origem, né, procurar a palavra original em aramaico e produzia o material, né, para as aulas. Eu já era professora universitária nessa época, né, então tinha uma pedagogia para ensino de adulto. Eu não tenho pedagogia para formação de criança, eu tenho pedagogia para formação de adulto. E isso era amplamente utilizado e estava tudo certo, né? Até que num determinado momento esbarramos em Coríntios, né? E foi a aula do pega para capar, tá? Então eu vou ler para vocês o que estava escrito, tá? E por que foi a razão da discórdia, tá? Então, o texto literal, e eu lembro exatamente de qual Bíblia que ele estava utilizando, né? A discussão foi. Então, o trecho era isso. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Eu vou deixar também o texto, né, para que vocês possam consultar. Tem uma outra, né, que está em outro ponto, Coríntios também. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, e nem exerça a autoridade. Esteja, porém, em silêncio. Maravilhoso.
magnífico, não vou nem repetir, né? Então, aí vocês vão falar assim, Hilda feminista. Não, não tem essa questão de Hilda feminista, não. E a discussão toda foi, né, quem estava ministrando a aula do dia foi enfático nessa questão de que a mulher não pode ensinar, né? E eu perguntei para ele, o senhor tem mãe? E ele falou assim comigo, tenho, né? Aí eu falei assim, o senhor tem mais irmãs? Me conta um pouquinho como é que é a sua, né, estrutura familiar. Ele ainda contou que foi que quem participou, né, com um peso bem significativo da criação dele foi a avó. E aí, e ele sendo enfático nisso para justificar que determinadas posições dentro da igreja não poderiam ser assumidas pelas mulheres, né? Mas que deveriam ser assumidas pelos homens. Então, enquanto apoio, né, enquanto back-office, enquanto trabalho de trás, né, então aqui agora eu sou absolutamente pecadora e indigna, tá? Eu estou fazendo uma coisa que jamais, enquanto a Bíblia determina, eu poderia fazê-lo, né? E aí, voltando para a conversa, eu perguntei para ele, o senhor tem mãe, né? Ele ainda contou o papel da avó, eu falei assim, e quem ensinou o senhor na sua educação? Aí ele tá assim, a minha mãe, né? A minha avó. Eu falei assim, quantos professores homens o senhor teve na escola? Aí ele ficou pensativo, ele falou assim, não, a senhora está querendo levar a conversa para outro lado. Eu falei assim, não, eu não estou querendo levar a conversa para lado nenhum. Eu só estou querendo, né, trazer o que o texto diz ou determina, que eu tenho que aprender calada, né? Então, isso realmente pode ter sido um grande problema e uma grande dificuldade na vida toda, né? A gente teve vários problemas familiares enquanto estrutura da minha casa, e vou voltar novamente a dizer, tá, gente? Essas são as minhas experiências. E assim como a igreja tem uma organização, a casa e a família também tem uma organização. O pai, a mãe, os filhinhos, né? E todo o seu entorno, e não deixa de ser uma organização, né? Em que os filhos não podiam falar ou não podiam se manifestar, né? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é lá da velha energia, né? Então, como é que uma pessoa, né, eu procurando, né, esse caminho iluminado, eu procurando esse algo que é maior do que eu, generoso, amável, né, benevolente, todo esse amor, e a pessoa, eu professora, eu já era professora universitária na época, e vou falar quantos anos tem isso, tá bom, gente? Isso tem mais de 20 anos, né? Isso tem, não tem mais de 20 anos, 2000, tá bom, eu vou puxar aqui na memória. E foi o grande embate, né? E quando a discussão começou a ficar acalorada, e eu peguei outros textos e eu falando com ele, olha, a questão aqui a gente também precisa de uma adequação. Não cabe adequação, dona Hilda, né? O que está escrito é o que é. E todo esse problema está sendo causado porque a senhora não quer se submeter. Eu falei, não quero e não vou. Porque ninguém vai falar que eu não posso ensinar, sendo que eu sou professora e que eu ensino, que eu não posso liderar, pelo fato de ser mulher. Onde e como isso pode ser aceito? Eu posso liderar, sim, né? E não vai ser o senhor que vai determinar o meu futuro, né? Não dessa forma, ainda mais usando, né, a palavra de Deus para poder falar que esse é o meu lugar e que eu fico calada. Eu não vou ficar, né? E foi uma grande confusão, e ele chamou outras pessoas, fim da história, independente do trabalho, né? Ou seja, né, me chamaram para reunião, ou seja, tudo aquilo que eu fazia para alinhar o discurso, a formação dos pastores, tá? A formação da liderança da igreja, tudo aquilo eu podia continuar fazendo, desde que eu aprendesse onde era o meu lugar. Como assim, onde é o meu lugar? Que casa que é essa? Que espaço amoroso que é esse, né? Um espaço de Deus, né? E que faz uma coisa dessa.
Eu falei, não, tá tudo certo, né? É daqui para a rua e tá tudo bem e eu vou encontrar o meu lugar, né? Então, mais uma vez, tô falando que é ruim, não, tem pessoas que precisam, se encontram nesse caminho, ficam absolutamente felizes, conseguem se jogar para dentro mais uma vez, porque não é a estrutura, mas é o que ela desenvolve em nós, né? É o que ela nos permite melhorar enquanto indivíduos, nos reconhecer, né, melhores. Então, olha, tem uma série de benefícios, mas também tem o de tolir, tem o de negar, tem o de diminuir, né, tem o de falar que você pode ou que você não pode. Isso é da velha energia, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Não é diminuindo o outro, né? Ninguém vai crescer pisando em ninguém. Absolutamente não vai. Nós estamos todos conectados, né? E uma série de outros aspectos nisso, né? Como é que o sujeito vira para mim e fala assim, não, eu falo em línguas, né? Totalmente tomado do Espírito Santo, né? E ao mesmo tempo vem e diminui como se isso fosse uma coisa habitual, correta, ainda querendo usar a Bíblia para poder me dar uma, né, na cabeça. Não funciona assim e não tem problema. Convite feito, convite atendido, né? E fui embora feliz, né? E tá tudo certo para buscar outra jornada e outro caminho, né? Lembrando que o caminho, né, prometido era que num determinado momento eu deveria até prepará-los, né? Mas que interessante, eu podia ser capaz de ensiná-los ou prepará-los, mas eu não podia subir para poder me manifestar, né? Porque não era cabido, né? Mas tá tudo certo, tá bom? Mas conta essa história pra gente entender. Estou falando que a igreja é ruim, que a igreja é má? Não, estou falando o seguinte, a gente precisa fazer essa distinção daquilo que é dogmático, tá? Daquilo que não cabe, daquilo que não dá para ser apropriado. Agora, se para você dá, tá tudo certo, siga feliz, né? Então, é só esse senso de observação. Te joga para cima, te edifica, te faz crescer, te faz abrir, né? Então, tá tudo certo. Não faz, tem aí uma coisinha pra gente observar e pensar, tá bom? Então, olha, tudo por amor, muito amorosamente compartilhado com vocês. Lembrando que a minha jornada também é um convite para que você pense na sua e aquilo que já não te serve mais, né? Então, tá tudo bem. Gratidão imensa, tá bom? Se você gostou, então segue aí comigo se tiver alguma pergunta. A Hilda traz um tema, uma sugestão. Eu estou aqui aberta e amorosamente disponível para isso, tá bom? Beijo, gratidão imensa. Toda luz.